Irmão, abra a palavra do Senhor no livro de Salmo 102, versículo de número 3. Feliz em ver o Leandro aqui conosco, junto com seu filho. Saudade de vocês, Deus abençoe. O Heber também, né? Saudade, está conosco hoje, Deus abençoe. Queridos, Salmo 102, versículo de número 3, diz assim: porque os meus dias como fumaça se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Vou repetir: porque os meus dias como fumaça se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Amém? Há 23 anos atrás, eu era ainda um seminarista. Eu tenho 22 anos de pastorado. Daqui a pouco eu vou fazer boda de prata, né? De pastorado. Mas há 23 anos atrás, eu era licenciado e estava numa igreja sendo orientado por um pastor. E no começo do ano, nós sentamos, designado pelo presbitério, e ele, animado, né, falou: olha, nós temos um ano todo pela frente, então vamos preparar aqui uma agenda específica com você, aonde você vai começar a preparar a tua tese e a sua exegese para ser encaminhada ao presbitério, e aí você, não é, vai ser avaliado por esses documentos. E ele estava realmente muito animado, porque nós tínhamos muito tempo. E eu lembro de uma frase desse pastor que dizia para mim o seguinte: olha, o tempo nos é favorável, temos aí 12 meses pela frente. E eu, abracei a ideia, sentamos juntos e ficamos algum tempo ali debruçados, falando das etapas que nós iríamos fazer, não é? Até no final do ano chegar com o documento todo pronto. Só que as coisas não aconteceram exatamente como havíamos planejado, e o tempo foi passando naquele ano, e as etapas não foram cumpridas, e chega num determinado momento, da metade do ano para lá, começa a bater o desespero, porque você não vê as coisas acontecendo, né? E aí daqui a pouco, chega lá para o mês de setembro, né, e o pastor chamando a minha atenção, falando: meu irmão, você tem que trazer os documentos para cá, senão você não consegue resolver esse tipo de problema. E ali, irmãos, eu descobri que eu tinha um problema muito sério, que afeta muitas pessoas, não é? Quem sabe, talvez todas as pessoas que se encontram aqui, que é um tipo de problema chamado de procrastinação. O que é isto? É quando você começa a adiar os seus compromissos, não é? Procrastinar é algo que não é bom, porque isso afeta todas as áreas da sua vida. E geralmente quando você começa a adiar os seus compromissos, é porque você pensa assim: o tempo me é favorável, eu tenho tanto tempo para fazer isso, né? Que eu posso fazer isso depois, eu posso jogar uma bola antes, eu posso sair com os meus amigos, eu posso resolver um problema do carro, eu posso resolver uma situação em outro lugar, porque eu tenho tempo para fazer essas coisas. E o tempo vai passando, e você vai descobrindo que você vai adiando os seus compromissos, você vai adiando aquilo que você deveria fazer, e chega num determinado momento que você acaba ouvindo sua consciência falar com você aquilo que eu ouvi do meu tutor e do meu pastor: o tempo já não nos é mais favorável, agora nós vamos ter que correr. E você fica numa aflição, porque você tem que fazer muita coisa em pouco tempo, e geralmente quem faz muita coisa em pouco tempo acaba não fazendo adequadamente como se deveria fazer. Naquele ano eu fui aprovado.
mas eu sei que eu poderia ter feito muito melhor do que eu fiz, se eu não tivesse adiado as coisas que eu deveria fazer no tempo que eu deveria fazer. E é interessante, irmãos, que quando a gente fala em procrastinação, em adiamento, a questão mais importante que você deve pensar é que o tempo, ele não para. Você não pode chegar e pegar o relógio e prender os ponteiros do relógio. Você pode fazer isso com um equipamento que marca a hora, mas o tempo continuará a contar. E esse tempo contando faz com que os compromissos que nós temos que fazer tenham que ser feitos no tempo que tem que ser feito, porque senão você corre o risco do tempo passar e você perder a oportunidade de fazer coisas importantes para a sua vida. A Bíblia hoje está aqui para lembrar a você que essa questão do tempo é fundamental para a tua vida. É por isso que o salmista, preocupado e aflito no seu coração, ele brada um grito, dizendo que os dias dele eram como uma fumaça, e uma fumaça que aparecia e logo desaparecia. E aí eu queria meditar com você sobre essa questão do tempo, porque essa questão vai definir muita coisa na tua vida. Você pode pensar que 5 minutos é algo muito rápido para você, mas experimente 5 minutos para alguém que está terminando uma prova importante ou uma seleção de emprego. 5 minutos é algo e um tempo muito importante para aquela pessoa. Talvez você pense que 1 segundo seja muito rápido para você, mas imagine 1 segundo para uma pessoa que de repente, por um triz, não levou uma bala perdida na sua cabeça. O tempo é algo que nos faz pensar e deve fazer com que você reflita, porque fez com que o salmista refletisse, e a Bíblia nos pede para refletir sobre essa questão do tempo. E o mais importante para você hoje é sair com algumas certezas no teu coração. E a primeira certeza que eu gostaria que você saísse no teu coração quando a gente medita sobre o tempo é que a vida é curta. Pense nisso. A vida, ela é muito curta. Talvez nenhum de nós cheguemos aqui a 100 anos de idade. Se bem que a igreja de Marechal Hermes tem uma característica, Parece que tem alguma coisa na água aqui da igreja de Marechal Hermes, que tem os irmãos idosos que estão chegando aí a 100, Passam do 100, e a gente fica feliz por isso, mas isso não é normal nos dias de hoje. A vida, ela é curta, e é importante que a gente pense isso, porque o salmista, ele sabia disso. E ele compara os nossos dias a uma fumaça. Você já colocou alguma coisa no fogo, para poder esquentar? E você vê aquele vapor que sai, da panela, ele sai aqui e logo ali você não vê mais. Você olha para a fumaça que aparece, mesmo no carburador de um carro, ou no cano de descarga do carro, que logo sai e some. E o salmista faz questão de frisar isto, que a vida, ela é muito curta, e o tempo vai passando e a gente não percebe que os dias que se passaram, eles não voltam mais. E como não voltam, nós perdemos oportunidades tremendas. E o mais importante é que quando você percebe que a vida é curta, tudo faz mais sentido para você. Jó descobriu isso também. Não apenas Davi descobriu aqui no Salmo, mas Jó também descobre. Eu gostaria que você abrisse lá no livro de Jó, capítulo 8, verso de número 9, aonde Jó, ele bradando sobre e refletindo sobre a sua vida, ele vai dizer o seguinte, capítulo 8, versículo de número 9: porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. E é interessante isso, porque Jó diz, olha, minha vida é como uma sombra, que hoje está do meu lado, daqui a pouco ela está sumindo,
O sol vai passando e a sombra não existe mais. Hoje eu coloquei meu carro na sombra, quando eu estava no trabalho. Quando eu fui buscar, devido ao horário de verão, né? Quando a gente sai do trabalho e ainda está sol. Quando eu fui buscar, meu carro estava onde? No sol. Para entrar naquele carro foi um sacrifício, porque estava muito quente dentro dele. Mas a sombra que estava lá deixou de estar por uma questão de horas. E nós vemos aqui, irmãos, a comparação que Jó faz da vida do ser humano. A vida curta como a fumaça, a vida é curta como uma sombra. Mas Davi, ele cita lá no livro de Crônicas, num outro momento, essa realidade de que a nossa vida ela é muito curta. Quer ver? Acompanhe comigo em 1 Crônicas, capítulo de número 15, para você ver que a Bíblia ela é cheia de referências sobre esta realidade. Ou melhor, 1 Crônicas 29. Primeira Crônicas 29, versículo de número 15. Olha a oração de Davi, quando ele se dirige a Deus, ele diz: porque somos estranhos diante de ti, peregrinos somos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Davi repete a mesma expressão de Jó: como a sombra são os nossos dias na terra. Por isso, irmãos, a Bíblia nos exorta: não há tempo para procrastinar, não há tempo para adiar na realização de coisas que são importantes para nós. Porque se você tem essa percepção de que a vida é curta, volto a dizer, tudo faz mais sentido e se torna mais importante para você. Aquela escritora chamada Clarice Lispector, ela no final de um dos seus livros, ela faz a seguinte declaração: é preciso que você saiba, a vida é curta. Sim, a vida é curta. E essa é uma realidade que muita gente não percebe, que vive a vida como se tivesse um longo tempo pela frente, como se tivesse a oportunidade de repente de ser eterno, e achar que amanhã ela poderá fazer coisas que ela poderia fazer hoje. E tem um ditado interessante que diz, não é? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Por isso, reflita sobre esta primeira verdade: a vida ela é muito curta. Não conte com o amanhã. O amanhã para você é uma incerteza. Você já viveu o ontem, você está vivenciando o hoje, mas você não sabe como vai ser o seu amanhã. Pode ser que você esteja lá, mas pode ser que você não esteja lá. Por isso, cada dia é fundamental na nossa existência. Viva cada dia como se fosse o último, porque o que a Bíblia nos mostra é que a vida, ela realmente é muito curta. Amém? Agora, há uma outra realidade que esse versículo que nós lemos lá no Salmo 102, verso 3, nos faz meditar. A primeira delas é que a vida é curta, mas a segunda, irmãos, é que sendo a vida curta, devemos priorizar as coisas mais importantes. É interessante isso, porque quando o salmista fala, né, que os seus dias são como a fumaça que desaparece, essa figura do desaparecer nos mostra quão urgente é a gente contactar aquelas situações que são de fato importantes. E aí, irmãos, é fundamental que a gente faça uma reflexão, porque é mais importante relacionamentos do que coisas. A Bíblia fala isso lá em Mateus, né? Capítulo 6, verso 39, que eu vou pedir para você não ler, mas que você conhece, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê?
acrescentadas. E no contexto estava falando ali do que comer, do que vestir, não é? Daquilo que deveria ter o ser humano. E Jesus fala, ó, se você buscar o reino de Deus, se você priorizar o reino de Deus, se você priorizar o relacionamento com Deus, então todas essas coisas que você perde tempo buscando serão dadas a você, serão colocadas à tua disposição. E é por isso, irmãos, que há uma diferença entre aqueles que se relacionam com Deus e aqueles que desprezam a Deus. Porque aqueles que desprezam a Deus investem o pouco tempo que têm naquelas coisas que não são duradouras. Mas aqueles que se priorizam o relacionamento com Deus, essas pessoas estão investindo o seu tempo naquilo que é eterno, naquilo que vai render dividendos para você, além do tempo que você passar aqui na terra. E estas coisas são fundamentais a gente compreender, porque o que é prioridade na nossa vida? É Deus, é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa família, são aquelas pessoas, não é, que estão do nosso lado, que fazem parte do nosso relacionamento. É você viver uma vida saudável, sabendo que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que nada que você faça aqui neste pouco tempo que você tem deve prejudicar a sua saúde. Pelo contrário, você deve priorizar que a seu corpo esteja em perfeitas condições para que ele celebre o Deus que criou você. Amém? Essa é, irmãos, a realidade daquele que entende que a vida, ela é muito curta. E se você sabe que a vida é curta, você precisa identificar aquilo que é importante, aquilo que é principal. Porque se não temos muito tempo para fazer todas as coisas que queremos, nós temos que selecionar aquilo que é importante para poder fazer. Você faz isso na tua vida diária. Você às vezes tem 50 compromissos no dia, mas você só tem 1 hora para fazer as coisas que você precisa fazer. Você não vai fazer as 50 coisas, você vai escolher 1, 2, 3, que são as mais importantes entre tantos outros compromissos. Os outros você vai adiar, você vai jogar mais para frente, se der você vai fazer. Mas aquelas coisas que você elegeu como mais importantes, elas vão acontecer. E é isso que tem que acontecer na nossa vida cristã. Na tua vida, você vai ter poucos anos de vida. Quem sabe 80, 70 anos, ou sendo muito abençoado, 100 ou 100 em alguns anos. E nessa curta passagem que vamos ter aqui, irmãos, temos que priorizar aquilo que é importante. Deus tem que ser o centro da tua vida. Você tem que priorizar todas as coisas em volta daquele que é o centro, que é Deus. Você tem que trazer a sua família para perto do Senhor. Você tem que priorizar a tua saúde, porque estas coisas vão glorificar o nome do Senhor no pouco tempo que você está aqui. Há uma história que conta uma mulher que tinha uma criança no colo, e ela passa por um caminho, e de repente, olhando para uma grande montanha, abre-se um buraco naquela montanha, e ela fica preocupada, olha aquele buraco, né? De repente aparece do nada um buraco aberto ali, e ela pega então, vai com a sua criança, entra dentro daquele buraco. E quando ela dentro daquele buraco, tipo uma caverna, ela olha lá dentro e ela vê que ali dentro está escondido um grande tesouro. Há ali moedas de ouro, há cálices de prata, há coroas, há colares, há muitas coisas ali, pedras preciosas. E ela fica então admirada. O que ela faz? Ela coloca a sua criança do lado e começa com seu vestido a pegar as coisas, não é, que estão ali junto, e ela não tem mais lugar para pegar, e começa a juntar aqueles tesouros todos, e ela ouve uma voz. E a voz diz assim: olha, você pode pegar o que você quiser, mas não esqueça o principal. E ela vai e começa a pegar, e pega, e vai saindo daquele lugar, ainda com o pé puxando, né, algumas outras pedras preciosas para fora, e de repente aquele lugar fecha, não há mais nenhuma passagem. E quando ela começa a contar, e ela fica feliz com a quantidade de dinheiro que ela pega ali, de tesouros, de pedras preciosas, quando de repente ela olha para ela e pensa assim: meu filho,
meu filho! E ela percebeu que o seu filho havia ficado dentro da caverna. E ela não percebeu o que a voz queria dizer quando diz: não esqueça o principal. Queridos, isso é fundamental para a gente, porque nós já estamos, alguns de nós já mais para lá do que para cá, outros estão começando a vida agora. Mas o mais importante é que você consiga definir o que é prioridade na sua vida. Tem tanta gente trocando aquilo que é essencial na vida cristã por supérfluos. Gente que por causa de um pouquinho de prazer ou com uma conta bancária um pouquinho maior, perde aquilo que é mais importante na sua vida: a sua relação com Deus, a sua comunhão com a sua casa, com a sua família, o seu relacionamento com os seus irmãos. Certa vez eu entrei em casa e vi a Kelly chorando. E a gente fica preocupado, né? Tive um membro da família chorando. Eu pergunto: o que foi? E ela falou: estou lembrando do meu irmão. Muito ligado ao irmão. O irmão faleceu já há 10 anos. E assim, a gente sente saudade daquelas pessoas que são importantes para a gente. E eu fico pensando que passou no coração dela, porque quando eu perdi a minha mãe, de vez em quando eu me pego pensando o seguinte: se eu tivesse mais tempo com a minha mãe, poderia beijá-la mais, poderia ter passado mais tempo com ela. Quantas vezes, né, ela chegava a ligar para mim e falava: esqueceu que tem mãe? Vida pastoral, né, corrida, você está num lado, está no outro, aquela coisa toda. Ela liga: esqueceu que tem mãe? Não, mãe, vou passar aí essa semana. E aí a gente passa lá. Irmãos, quantas vezes a gente perde a oportunidade de estar junto com as pessoas que nos amam? Quantas vezes, irmão, a gente perde a oportunidade de estar na presença de Deus por causa de coisas que são supérfluas, porque você vai colocar a tua perna para cima e vai procrastinar aquele investimento que é se aproximar do Senhor. Você vai procrastinar aquele investimento que é você estar do lado da tua família. Você vai procrastinar aquele investimento que vai cuidar da sua saúde, porque você não soube definir aquilo que é o principal na tua vida. Por isso essa segunda verdade, porque se a primeira é que a vida é curta, e você descobriu que a vida é muito curta, essa é a segunda verdade. Se a vida é curta, então faça ou priorize aquilo que realmente é mais importante. Há um autor desconhecido que diz o seguinte: há 2 tipos de compromisso: a prioridade e o resto. O que você vai definir como prioridade, vai colocar tudo como resto. E é por isso que hoje eu exorto você a definir como prioridade a tua relação com Deus. Defina Deus em primeiro lugar. Não seja apenas aquele que diz, não é, se você votou no presidente atual, né? Deus acima, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todo. Não fale apenas, declare isso, mas viva isso. Porque prioridades, elas são palpáveis. Você consegue perceber o que alguém está priorizando na sua vida. As decisões dela, os recursos dela, o tempo dela estão disponíveis para aquilo que é prioridade. Então, se você olha uma pessoa, você vê aonde ela está investindo o recurso dela, aonde ela está investindo o tempo dela, aonde ela está investindo, né? Está colocando o seu coração, então você percebe qual é a prioridade daquela pessoa. Por isso que eu gosto dessa frase, né? Que ela diz: há 2 tipos de compromisso: a prioridade e o resto. E muita gente tem deixado Deus como resto. Muita gente tem deixado família como resto. Muita gente não se preocupa com saúde, deixa saúde como resto. E o crente não pode viver sabendo que Deus está sendo colocado como o resto. Deus é prioridade. E colocar Deus como prioridade é algo importante para quem sabe que a vida é curta. E por último, não é? Nós acabamos de ler aqui que a vida é como uma fumaça que logo aparece e desaparece.
E aí a gente entende que mesmo uma vida sendo curta, terceiro ensinamento, ela produz muitos exemplos. Isso é muito importante, porque se você está lendo esse texto da Bíblia hoje, é porque o salmista, ele consegue passar para a gente hoje que houve na sua vida uma prioridade, a sua prioridade foi Deus. Ele se torna exemplo, mesmo que a vida dele tenha sido muito curta, e é isso que Deus quer mostrar para você. Porque apesar, irmãos, nós termos pouco tempo de vida, e muitos têm pouquíssimo, porque a vida é abreviada por um acidente, por um incidente, ou por um problema de saúde. Deus conhece todas as coisas, Deus às vezes leva, e a vida ela pode ser ainda mais curta do que o previsível, mas a verdade é que mesmo uma vida sendo curta, ela ainda produz muitos exemplos. Jesus morre na estimativa dos seus 33 anos. Alguns de nós temos mais que o dobro da idade que Jesus tinha quando morreu. E olha o exemplo que Cristo deu. Até pouco tempo atrás, a expectativa de vida das pessoas não passava de 60 anos, 50 anos. Na Idade Média, pessoas morriam com 30, 40 anos. Morriam de enfermidades terríveis, por falta de higiene. As pessoas tinham pouquíssimo tempo de vida, e quantos exemplos foram produzidos com pouquíssimo tempo de existência dessas pessoas. A realidade é, irmãos, que nós podemos aproveitar o pouco tempo que nós temos para marcar a nossa passagem aqui na terra. E é isto que é importante você sair daqui, perceba isto, porque você foi criado por Deus com habilidades específicas. Você faz algo que eu não faço, ou você faz algo muito bem, que talvez eu possa até fazer, mas não faço tão bem como você. E esta pode ser a característica que Deus vai usar na tua vida para marcar o tempo que você vai passar aqui na terra, seja quanto tempo for. E isso nos faz pensar que mesmo com pouco tempo que você tem, você vai passar uma mensagem de que Deus existe. Amém? Numa sala de aula pegaram algumas crianças e colocaram uma cartolina branca na mão de cada criança, com uma caixa daquela de lápis de cor, e pediram para que as crianças fizessem alguma mensagem sobre a natureza. E elas tinham pouco tempo para fazer, e as crianças começaram a rabiscar, desenhar daquele tipo que criança faz desenho, tal. E saiu cada quadro bonito ali, de árvores, de mato, de bichinho, cachorrinho, de cavalo, de elefante, de peixe, saiu um bocado de exemplo. E uma criança virou a sua cartolina, e a cartolina estava toda branca, e só tinha uma frase em cima e uma frase embaixo, e a professora ficou olhando aquilo lá, e chegou bem pertinho daquele cartolina, e estava escrito assim em cima: preserve a natureza. E embaixo ela escreveu assim: não há nada pior do que o vazio. E a gente fica pensando, com tão pouco tempo, essa criança passou uma mensagem que impactou aquela sala, e impactou tantas outras pessoas que viram. Você percebe que o teu tempo aqui na terra não é algo por acaso. Se Deus coloca você aqui, seja quanto tempo você tiver aqui, Deus colocou você para que você marcasse a tua passagem. Por isso que é importante a gente pensar sobre o tempo, porque quando nós olhamos para o exemplo ele deixa uma lição que vai além
da nossa existência. Quantas vezes você estudou e quantos exemplos importantes você tem na tua vida de pessoas que já passaram e já morreram, seja da tua família ou sejam personalidades que passaram, deixaram um exemplo e hoje você espelha alguma parte da sua vida nestas pessoas, não é? E Sêneca, não é? O filósofo, ele diz o seguinte: o exemplo convence mais que palavras. E quando a gente entende que a nossa passagem aqui, ela pode marcar a vida de pessoas, você percebe então que você tem que aproveitar cada momento da tua vida. Não desperdice tempo fazendo aquilo que não agrada a Deus, fazendo aquilo que vai te afastar das prioridades que Deus tem para a tua vida. Que cada minuto, que cada segundo da tua vida reflita a grandeza do Deus que você serve, amém? E que você então marque a tua passagem de tal forma que haja na vida daqueles que convivem com você a certeza de que elas convivem com alguém que realmente faz com que estas pessoas que estão do lado cresçam, se desenvolvam e sejam pessoas muito melhores, não por causa de você, mas por aquilo que Deus faz através de você, amém? Por isso, irmãos, nós concluímos dizendo o seguinte: primeiro, a gente tem que ser grato a Deus, a gente tem que ser grato a Deus pela vida, porque cada dia que você respira é o dom de Deus renovando na tua existência. Tinha um diácono na minha igreja quando era criança, né? Que toda vez que o pastor pedia para ele orar, ele começava com uma frase que todo mundo já sabia, e a frase que ele começava era a seguinte: Senhor, eu te agradeço pelo ar que nós respiramos. Todo mundo já sabia, é o diácono Gerson que está orando, né? Senhor, eu te agradeço pelo ar que eu respiro, né? E depois ele ia fazer a oração dele. Por quê? Porque a gratidão por cada dia é algo fundamental para você acordar com uma disposição de aproveitar o tempo que você tem. Você já começa, né, reclamando da vida, já acorda já falando mal de todo mundo, já reclama de tudo, né? Você perde parte do teu tempo, ou grande parte do teu tempo, desprezando as maravilhas que Deus tem preparado para a tua vida. Por isso, termino esta palavra dizendo: devemos ser gratos pelo tempo que Deus nos dá, e sendo gratos por esse tempo, devemos aproveitar cada minuto, priorizando aquilo que é mais importante: Deus, família, saúde, e sabendo que no Senhor esse tempo investido não será em vão. Deus vai abençoar vidas através da tua vida, através do exemplo que você vai dar, aproveitando o pouco tempo que você tem, amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar, vamos ficar em pé por um momento, irmãos. Vamos estar aplicando esta palavra aos nossos corações. Feche seus olhos agora, e eu quero pedir a você que agora no teu coração reflita sobre esta palavra que foi dada. E em nome de Jesus, a pergunta que eu faço é: você tem aproveitado o tempo que Deus tem te dado? A Bíblia fala de um homem que estava guardando nos celeiros o seu tesouro, e Deus vira para ele e diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado? A vida é curta, irmãos, a vida é muito curta. Por isso, você não tem tempo para procrastinar, você não tem muito tempo. Peça a Deus agora, neste momento, que o Senhor ensine você a priorizar as coisas que são importantes. Mas se você já sabe, diga para o Senhor: Senhor, eu decido nesta noite priorizar a minha relação contigo.
Se eu tiver que escolher entre o Senhor e qualquer outra coisa, as outras coisas serão o resto, porque o Senhor é o primeiro lugar na minha vida. Senhor, eu decido priorizar a minha família, a minha casa, a mulher que o Senhor me deste, o meu marido, meus filhos, meus netos. Senhor, eu quero priorizar os meus irmãos, eu quero ficar mais tempo com eles, eu quero valorizar cada momento que eu passar junto com eles, mesmo que às vezes sejam momentos que aparentemente sejam desagradáveis. Senhor, ensina-me a tirar proveito de cada momento que eu esteja com a minha família. Senhor, me ajude a priorizar aquilo que é importante para manter uma vida saudável. O Senhor me criou para ser templo do Espírito Santo. Por isso, que nesse pouco tempo da minha existência, que o meu corpo sinta os efeitos de uma prioridade de torná-lo agradável ao Senhor, longe dos vícios, longe de pecados que afetam o corpo, que afetam a alma. Por isso, Senhor Deus, renova em nós a disposição de fazer com que o nosso tempo renda, para que assim sejamos marcas vivas para aqueles que caminharem junto conosco. Ó Deus, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor afaste de nós a procrastinação, essa maléfica atitude de ficar adiando coisas que são fundamentais que aconteçam. Senhor, afasta de nós isso, porque sabemos que isso vai trazer ruína para a nossa vida, isso vai trazer males para a nossa vida. Nós repreendemos esse tipo de postura, Senhor, em nome de Jesus, e pedimos, como a Tua palavra nos ensina, que nós devemos remir o tempo, aproveitá-lo, sugar, Senhor, tudo aquilo que o tempo possa nos dar, para que assim saiamos com a certeza de que ele foi bem aproveitado na Tua presença. Ó Deus, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra. Agradecemos ao Senhor por cada dia que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, porque acordamos hoje, respiramos esse ar maravilhoso, olhamos e sentimos o calor do sol na nossa pele. Obrigado, Senhor Deus, passamos o dia com a nossa família. Obrigado porque trabalhamos, ganhamos o pão de cada dia. Obrigado porque chegaremos em casa, daremos um abraço no marido, na esposa, no pai, na mãe, no filho, e podemos assim, Senhor, nos preparar para uma noite tranquila de sono, sabendo que o tempo de hoje foi muito bem aproveitado. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém, querido?